Antes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos se foram. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diz a tua palavra diante de nós. Que teu Espírito ajude-nos a entender a tua palavra e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, tantos reis aparecem nessa leitura, nomes difíceis. Era muito fácil ter Valdelar ali, né? Muito fácil ter, infelizmente não teve. Mas você olha talvez para essa passagem, passa rápido na sua leitura, mas será o que ela tem para nos ensinar nessa manhã? Para que nós possamos entender melhor, estamos construindo desde o capítulo 12. Nós vemos a grande passagem, famosa passagem de Gênesis 12, em que Deus chama o Abraão idólatra da sua terra, da sua parentela, e faz uma promessa a ele, dizendo que lhe mostraria uma terra em que Deus daria a este homem. E daria a ele e aos seus descendentes, tão numerosos como a areia da praia, tão numerosos quanto as estrelas do céu. A sua história nos é apresentada de modo que percebamos o seu crescimento na fé nas promessas de Deus. Este homem incrédulo, então, começa a sua jornada não somente da sua cidade para uma cidade que Deus havia prometido, mas mostra o crescimento de como nós, uma vez incrédulos em Deus e no Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados pela palavra de Deus e então começamos a nossa jornada de fé. Mas a minha pergunta para você nessa manhã: a sua, a minha jornada de fé, ela é uma jornada linear, sempre crescente, sempre, de uma maneira em que nós sempre estamos crescendo em nossa fé? É verdade que nós temos, sim, crescimento, e é esperado isso, quando nós vemos, por exemplo, o termo, que nós extraímos de vários textos bíblicos como santificação progressiva. Mas o grande ponto é que nós todos temos altos e baixos. Certa hora nós estamos tão confiantes que Deus agirá por nós e que suas promessas são verdadeiras e fiéis. Mas tem horas que nossa fé esmorece. E é isso que nós vemos na vida do nosso patriarca, o pai da fé. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 12 ainda, assim que o Senhor havia chamado Abraão, ele havia colocado sua fé nas promessas de Deus, ele vai ao Egito por conta de uma fome severa. A fé desse homem, ela é provada. E ele vai buscar refúgio aonde? No Egito. E não somente vai buscar esse refúgio no Egito, mas também nós vemos que ele teme aos homens. Ele teme que os egípcios possam matá-lo por conta de sua mulher bonita. Então ele diz assim para Sara: olha, sei que você é bonita, e nós vamos entrar lá, eles vão querer tomar você de mim e então me matar. Fala que você é minha irmã, porque aí nós vamos ficar tranquilos. E nós vemos que essa foi uma falta de confiança na promessa de Deus, que havia dito que o Senhor abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Ele colocou em xeque toda a promessa de Deus. Mas nós vimos como Deus o libertou. E o capítulo 13 traz para nós como Ló, seu sobrinho, e ele, Abraão, se separam após Abraão agora demonstrar uma fé robusta nas promessas de Deus, após ser tentado pela grande quantidade de
dinheiro. Então, seu sobrinho Ló, ele escolhe as terras próximas a Sodoma e a Gomorra. E o texto, no capítulo 13 ainda, nos diz o seguinte: Abraão habitou na terra de Canaã, que é a terra da promessa, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que Moisés, o escritor de Gênesis, está dizendo para nós? Perceba que Abraão toma decisões baseado na fé, baseado nas promessas de Deus, mas Ló é movido pela vista, por aquilo que ele vê. Ele olha as campinas como se fosse o jardim do Éden, o jardim do Senhor, e ele então se dirige a esta terra, mesmo não sendo a terra prometida. E então agora entra nessa história, parece uma coisa assim, o que isso tem a ver agora entrar vários reis em guerra e tudo mais? Eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas. A primeira delas é que esta que podia ser muito bem um escrito histórico a respeito de batalhas e povos antigos. Que havia no tempo antigo uma relação, talvez se você estudou bem história na escola, lembra disso, relação vassalo-suzerano. Quem lembra aí? A relação de vassalo-suzerano, ela funcionava assim. Existia um rei poderoso, forte, que entrava e dominava uma nação, uma terra, e esse rei ou governante exigia desse alguém que foi dominado, esse suzerano, falava ao vassalo. Perdão, vou voltar aqui um pouquinho. Esse rei que dominava uma outra nação, ele exigia deste que foi dominado obediência. Então, o poder desse suzerano exigia algum dinheiro, alguma obediência, alguma servidão a este que era o suzerano, o rei mais poderoso. E é isso que está acontecendo aqui. Nos conta a história de reis do Oriente, da região oriental. Um deles, ele, por exemplo, é rei de Sinar, atual Iraque, Babilônia, e se rebela. Os ocidentais se rebelam, esses 5 reis se rebelam contra os seus suzeranos. Isso era algo comum, era mais ou menos o teste de força daqueles que governavam com mão de ferro, que eram poderosos, e então aqueles que eram dominados, tentavam então algumas insurgências, algumas rebeliões contra os seus suzeranos. Então aqui, após 12 anos de vassalagem, esses reis ocidentais, incluindo ali a terra próxima ali de Canaã, os reis ali de Sodoma, Gomorra, de Zoar, então são ameaçados e entram então em uma contra-rebelião da parte destes suzeranos. E aí, a nossa história nos conta aqui que esses reis vassalos são derrotados. Então, eles vêm do Oriente e nos é contado aqui que esse poderio muito forte nos é apresentado e derrotam os refaíns, que eram gigantes, Suzins, os Emins e os Oreus. Tudo isso para nos preparar o terreno, para nos dizer o quê? Estes reis orientais são poderosos de fato. Estes reis são de fato homens de guerra. E então eles chegam para
suprimir essa revolução, essa rebeldia destes reis do Ocidente. E finalmente nós vemos que os vencedores dessa guerra são os reis do Oriente. Então, Sodoma, nos é dito aqui no verso 11, que os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e se foram. O que isso diz para nós? Parece que não há nada para nós aqui, mas a palavra de Deus, ela é, de fato, a palavra de Deus. E ela tem propósito aqui. Tudo isso eu contei para você para te explicar exatamente o seguinte: a promessa de Deus a Abraão, de que daria uma terra, está sendo colocada à prova. Há aqui um perigo na promessa de Deus. Está chegando nas circunferências, na proximidade da terra prometida por Deus. Mas não somente isso. Nós estamos vendo aqui o tolo Ló em perigo. Porque nós lemos aqui, agora há pouco, no capítulo 13, se você olhar, no capítulo 13, no verso 13, aliás, no verso 12, nós vemos que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Tudo isso, meus irmãos, nos é contado como no contexto da promessa de Deus a Abraão do capítulo 12. No capítulo 13, nós vimos também que Deus reafirmou essa promessa a ele e ao seu descendente. O que nos versos 10 e 11 do nosso capítulo aqui nos causa preocupação, pois Ló estava perto. E a pergunta que nós devemos fazer antes de lermos os próximos versículos: será que Ló está em perigo? Será que ele vai ser afetado? Será que isso causaria risco à terra da promessa que Abraão estava? Vamos ler aqui os versos seguintes, verso 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão. Abrão, eu vou às vezes falar Abraão, vocês não se preocupam não. Que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Então agora não somente toda a cidade de Sodoma, mas o próprio Ló. Porém um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Até aqui. Então nós vemos que Ló foi capturado, sobrinho de Abrão. Agora nós entendemos o porquê que essa história de guerra está aqui. Ló, ele é preso e Abrão, ele se dispõe a perseguir o seu sobrinho, perseguir aqueles que haviam capturado ele. Ló, que antes, pela vista, escolheu uma aparente e boa terra para morar, ele foi armando suas tendas até próximo a Sodoma, mas agora nós ficamos sabendo que ele não só está perto de Sodoma, ele está morando em Sodoma.
Ló, meus irmãos, ilustra para cada um de nós como que o pecado nasce no coração de alguém. Meus irmãos, ele não nasce necessariamente de escolhas obviamente pecaminosas. As escolhas que muitas vezes de decisões, na verdade, que parecem inocentes, mas que nos levam cada vez mais perto do pecado. Escolhas como Ló, de escolher algo pelo que nós vemos e não pelas promessas de Deus. Nasce, por exemplo, um adultério não nasce de simplesmente de um dia alguém trai a sua esposa, trai o seu marido. Mas são de escolhas. Nasce de uma olhada, nasce de um algo que gera cobiça, nasce de uma mensagem, uma carona indevida, nasce então do adultério. Jovens, quando namoram, não simplesmente fazem sexo porque de uma hora para outra, mas uma carícia, algo, vão se aproximando suas tendas próximo à terra que é pecaminosa. Vai se aproximando a lugares em que está o limite. Se nós fizermos assim, meus irmãos, nós estaremos em perigo. E será uma questão de tempo para sermos como Ló. Não somente perto do pecado, mas morando no lugar do pecado. E não somente isso, é questão de tempo para que nós estejamos presos ao pecado, escravos, assim como Ló foi capturado nessa terra. Meus irmãos, o pecado, ao fazermos aquilo que Ló diz, aliás, aquilo que Ló faz, é muito perigoso para a nossa alma. Nós fazemos escolhas baseado naquilo que vemos. Por exemplo, uma promessa de emprego, uma proposta de trabalho, pode parecer muito boa porque nós olhamos pelo que vemos. Às vezes nós olhamos um pouco mais de dinheiro na nossa conta, mas não olhamos os perigos que ele nos leva. Perigos esses que podem nos afastar da comunhão da igreja, perigos esses que podem nos afastar da nossa família. E como nós bem sabemos, a história de Ló é exatamente essa história terrível, que afeta não somente este homem, mas também a sua família. A sua família vai sofrer grandes e terríveis consequências por causa de escolhas baseadas naquilo que se vê, não naquilo que se ouve da palavra de Deus. Nós vimos na semana passada que esse é um perigo para nós hoje. Crentes, regenerados. Porque o apóstolo Pedro vai dizer exatamente que Ló era um homem justo. Era um homem reto aos olhos de Deus, mas ainda assim fez escolhas pelos olhos, pelas vistas. E aqui nós vemos também o empreendimento militar do nosso patriarca. O autor nos mostra em que o nosso Abraão, antes medroso, agora era um homem de coragem. Antes ele estava com medo de ser morto no Egito e então decidiu mentir. Mas agora ele empreende uma saga digna de cinema. Ele faz com muita estratégia, divide um grupo, vai à noite, vai na caçada e então chega até os reis que haviam pego Ló. De um homem idólatra e medroso, nós vemos agora alguém disposto a arriscar sua própria vida para resgatar seu sobrinho. Um homem que medroso, um homem fraco, frágil, agora se mostra alguém corajoso e confiante nas promessas de Deus. Agora ele entendeu de que Deus, de fato, haveria de dar as promessas
nas suas mãos. E ele age de maneira congruente concernente às promessas de Deus. Abraão podia, meus irmãos, dizer o seguinte: olha, quem procurou sarna, que cóceas. Ele podia, sim ou não? Ele podia dizer, olha, eu abri o meu direito de escolher a terra, eu disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o norte, eu vou para o sul, está aí toda a terra diante de você. O verso, capítulo 13 nos conta essa história. E Ló olhou, viu e escolheu a terra para perto de Sodoma. Abraão não agiu dessa maneira. Abraão, ele vê o seu parente em perigo e então ele vai para salvar o seu irmão, seu parente, seu sobrinho. E ele se mostra aqui mais poderoso do que os outros 4 reis que derrotaram várias cidades. Abraão aqui não é usada a palavra rei para ele, mas ele age como um governante, como alguém que já tomou posse da promessa de Deus naquele lugar. Ele age como um governante, como um rei, que se coloca em cuidado e proteção da terra que Deus havia prometido. Abraão age mais uma vez pela fé nas promessas de Deus ao ir atrás do seu sobrinho. E nós vemos também aqui, meus irmãos, a tolice de Ló, que nós somos. O tolo Ló que nós somos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a coragem de Abraão, pela fé de Abraão, nós nos identificamos, né? Nós queremos olhar para ele e dizer assim, eu quero ser como Abraão. Alguém que age pela fé nas promessas, que não age pelo que vê, mas pelo que ouve. Mas olhar para essa coragem, nós esquecemos que Moisés está construindo para nós aqui algo que é para nos chamar a atenção e dizer quão parecidos com Ló nós somos. A realidade é que essa história aponta quão parecidos somos com Ló, somos tolos. Quer por nossas decisões débeis, escolhas pecaminosas, que constantemente nos colocam em perigo mortal. Nós escolhemos pela vista, nós escolhemos por aquilo que é colocado diante dos nossos olhos, aquilo que brilha em nossos olhos. Nós olhamos para o Instagram, nós olhamos pelas promessas de dinheiro fácil, de prazer, de poder, e então abraçamos elas. E é por isso que nós precisamos de que um rei guerreiro saia do seu conforto para nos resgatar da prisão que nos metemos. Jesus Cristo, o Filho de Abraão, deixou a sua glória não somente para se arriscar e nos libertar de um perigo humano, mas de um poderoso Senhor que nos escravizava, o pecado, a morte. Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que deixa sua terra, sua pátria, sua glória, e vem até a terra para resgatar esse parente, não somente agora um sobrinho, mas um irmão, para nos resgatar do perigo do pecado que nós nos metemos. E é exatamente isso que nós fizemos. Como Ló, nós nos aproximamos do pecado, até que Cristo interviu em nossa vida, resgatando-nos do pecado que nos rodeava. Nessa história de muitos reis, o autor nos mostra de maneira sutil que o verdadeiro rei da história é o próprio Deus. É o Deus Altíssimo. Nós não lemos esses versículos, vamos ver em outra ocasião, mas o verso 20 do capítulo 14 nos diz assim:
Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Isso é Melquisedeque falando a Abraão. O verso 20, portanto, deixa claro, e nós somos lembrados de que Jesus, o Rei dos Reis, foi coroado em sua crucificação, se entregando na cruz para nos resgatar. Meus irmãos, eu tenho certeza de que todos nós temos lembranças de coisas que gostaríamos que não tivéssemos vivido na nossa vida. Escolhas que nos trouxeram dor, nos trouxeram sofrimento, escolhas tolas, ímpias, e que nos levaram para longe das promessas de Deus e do próprio Deus, nos levando para perto do pecado. Escolhas que nos deixaram vulneráveis e que tardiamente percebemos que estávamos presos ao pecado. Até que Jesus veio até você, o resgatador que você precisa e não merecia, nos trazendo à luz. Nós somos como Ló, meus irmãos. Nós precisávamos de resgate. E Jesus poderia muito bem, assim como nós falamos de Abraão, poderia dizer: ele que escolheu, ele que foi para longe de mim, foi para perto do pecado, ele que se vire. Jesus não faz isso, não fez isso conosco. Ele se arriscou. Não de perder a própria vida, mas ele perdeu, entregou sua própria vida por amor do seu povo. Eu quero te lembrar de 4 coisas que esse texto nos ensina. Que esse texto nos desafia em nossa caminhada de fé rumo à nova cidade, a Canaã celestial. O primeiro deles é que nós sempre estamos avaliando se devemos ou não oferecer ajuda a outros. Avaliamos se elas merecem ser ajudadas ou não. Abraão não avalia se deveria ir por Ló merecer, pois afinal ele não merece. Ele ajuda porque é o que se deve fazer. Jesus, ele morre por nós quando ainda éramos pecadores, nos lembra Romanos capítulo 5. E essa é a razão suficiente para nós arriscarmos para ajudar aqueles que estão em perigo mortal. Não pelo merecimento, mas pela compaixão e graça. Isso não quer dizer que nós não devamos avaliar as situações para nós auxiliarmos alguém. Por exemplo, nós não devemos fornecer ajuda financeira, às vezes, para aquelas pessoas que aquilo vai deixar ela escrava daquele pecado. Você está vendo que a pessoa está alcoolizada, pedindo dinheiro, ela quer comida, nós damos comida. Mas nós não devemos ajudar as pessoas no seu pecado, mas o grande ponto é de que nós não devemos pensar se devemos ou não ajudar baseado, ela merece. Olha aí, tá vendo? Tá pedindo dinheiro, mas também a pessoa, olha só o que ela faz. Faz isso, faz aquilo outro. Nós somos chamados, meus irmãos, a imitar aquilo que Cristo fez por nós. Ele fez de novo, para que isso fique claro. Jesus veio nos salvar quando nós não merecíamos nada. Merecíamos o desprezo por quebrar a lei de Deus. Merecíamos que Deus deixasse que nós morrêssemos em nossos pecados. Mas Ele, por amor, veio e morreu em nosso lugar. Segundo, o texto nos lembra de que ser pacífico não quer dizer ser pacifista. Há uma interpretação equivocada de alguns cristãos de que nós deveríamos ser pacifistas, ou seja, de que nós deveríamos se opor a toda e qualquer forma de guerra ou violência. A Escritura, meus irmãos, ordena o uso da força para impedir uma violência maior.
injustiças e para proteger a sua vida ou de pessoas perto de você. A nós, homens, foi nos dado esse chamado de proteger nossas casas, nossa esposa e filhos. E me espanta, meus irmãos, às vezes, me espanta alguns vídeos que eu vejo em que pessoas vulneráveis são atacadas. E há homens perto e não fazem nada. Não fazem nada. A pessoa, criança, mulheres, pessoas idosas apanhando e ninguém faz nada. Meus irmãos, a Bíblia ordena, por exemplo, o uso da espada pelo governo, que no nosso caso são as polícias, para proteção, para cuidado, para impedir que uma violência maior seja cometida. Meus irmãos, Abraão faz isso. E, meus irmãos, isso nos ajuda muito a entender quando, por exemplo, no capítulo 13, ele é passivo. Percebe? Abraão, ele é passivo. Ele confia nas promessas e fala para Ló, escolhe para onde você quer ir. E ele confia em Deus. Mas aqui, ele utiliza de força para proteger o seu sobrinho. Meus irmãos, Abraão nos apresenta essa coragem que nós precisamos para a proteção daqueles que são mais fracos ao nosso redor. Homens, palavra para vocês, protejam, cuidem, malhem, façam uma luta, nunca para atacar, mas para proteção. Terceiro, a nossa inclinação ao pecado e a nossa tolice, meus irmãos, nos colocam sempre em conflitos. Nos colocam em perigo. Ló nos mostra isso. A sua inclinação ao pecado, a inclinação à avareza, à ganância, o fez, então, estar em conflito. Precisamos, então, lembrar de que precisamos de resgate continuamente da nossa tolice ímpia. A boa notícia é que em Jesus temos o resgatador perfeito, não somente da condenação eterna, mas cotidianamente do nosso coração incrédulo. Meus irmãos, Jesus veio nos salvar não simplesmente em um ato único. Nós precisamos continuamente de resgate. Nós precisamos clamar por socorro de Deus quando a nossa ira parece descontrolada. Nós precisamos do resgate do nosso coração. Quando a nossa língua parece também descontrolada, nós precisamos de um resgate. Nós precisamos ser resgatados do nosso egoísmo, do nosso ego, do nosso próprio reino. Precisamos que Cristo resgate a gente diariamente de nós mesmos. E por último, falei parte do 2, mas vou só repetir para frisar, que agir pela fé, às vezes, será descansar e esperar. Como foi feito no capítulo 13, mas outras vezes será agir de acordo com as promessas de Deus. E nós vamos precisar, como nós vimos no capítulo 13, da comunhão com o Senhor, para que nós saibamos quando nós devemos descansar, quando nós devemos agir. Quando nós devemos descansar e esperar que Deus intervenha. E quando nós devemos fazer baseado naquilo que Deus promete a nós em sua palavra. Vamos orar?